Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos aqui começar mais uma aula de inglês, aqui para responder as atividades do caderno 5. Então aqui no caderno 5 a gente vai estudar a lição 3, ok? Para responder essas atividades aqui, ó. A traduzir, traduza as sentenças, né? Todas essas palavras aqui são palavras que a gente já estudou da lição 1 até a lição 3. Quer dizer, da lição 1 a gente vai estudar, né? Já estudamos da lição 1, lição 2 e agora vamos estudar aqui na lição 3, ok? Então vamos começar. Vamos começar pelos pronomes. Pessoal, na lição 1 e na lição 2, a gente estudou os pronomes de primeira e segunda pessoa. Então isso aqui a gente vai só revisar. Só lembrando que são dois tipos de pronomes, né? Os pronomes subjetivos, pronomes sujeitos em inglês, e os possessivos adjetivos, né? Pronomes possessivos adjetivos. Esses aqui da primeira coluna indicam, né, a pessoa que pratica a ação e como o próprio nome já diz aqui, né, na segunda coluna, indica o que, pessoal? A posse. Né? Adjetivos possessivos são pronomes que indicam posse. Pronome sujeito são pronomes que indicam a ação, quem pratica a ação, né? Estudamos primeira e segunda pessoa do singular, dos dois tipos de pronomes, na lição 1 e na lição 2, repetindo, né? Agora na lição 3, só para recapitular. Primeira pessoa, pronome pessoal I, significa eu. Primeira pessoa, pronome possessivo adjetivo my, que significa meu, minha, meus ou minhas. You significa você, né? Um pronome de segunda pessoa, do singular. E your, também de segunda pessoa, significa seu, suas, seus ou suas. Ok? Vamos atentar agora, galerinha, para o pronome de terceira pessoa do singular. Tá ok? Esse pronome aqui da terceira pessoa são três pronomes. É o he, o she e o it. Ok? Nos pronomes sujeitos. E nos pronomes possessivos adjetivos, é o his, é o her e o its. Ok? O he significa ele e é usado, pessoal, só para homem. O she significa ela e é usado só para mulher. Ok? E o it é um pronome neutro, que é usado tanto para animais ou coisas. Ou seja, se não for homem nem for mulher, vai ser usado o it. Entendido? Então, três pronomes aí: he, she e o it. Né? Ele, ela e ele ou ela, né? Neutro, usado para animais ou coisas. E aqui os respectivos pronomes possessivos adjetivos desses pronomes sujeitos. Se eu digo his significa dele, também só para homem. Se eu digo her, significa dela, só para mulher. E se eu digo its, significa dele ou dela, pronome neutro, né? Que para animais ou coisas. Ok? A gente vai exercitar isso aqui mais nos exercícios para fixar melhor. Então, pronomes, pessoal, vocês têm que decorar os pronomes. Né? Os pronomes são aqueles grupos que não são variáveis, ou seja, se você aprender uma vez, pronto, né? Já fica na memória e não modifica. Né? Diferente de verbos que muda, diferente de outras coisas que mudam de acordo com o gênero ou o número, se é singular, se é plural. O pronome, ele não muda. Vai ser sempre dessa forma, ok? Então, recapitulando. I significa eu, you significa você, o he significa ele, o she significa ela e o it significa ele ou ela, ok?
Pronomes possessivos adjetivos. O my significa meu, minhas, meus ou minhas. O your significa seu, sua, seus ou suas. O his significa dele. O her significa dela. E o its significa dele ou dela, usado para animais ou coisas. É um pronome neutro. Entendido? Então vamos para frente aqui. Nouns. Nouns, pessoal, a gente já sabe que nouns é o quê? Nouns é um significa o quê? Substantivo, né? Substantivo é a palavra que dá nome, às coisas. Então temos aqui mais 8 substantivos, né? Mais 8 substantivos, né? O primeiro, friend. Friend pode ser amigo ou amiga, né? Tanto faz ser masculino como feminino. O segundo, manager. Manager, né? Significa gerente. O terceiro, teacher. Teacher significa professor ou professora. O quarto, bug. Bug, que significa besouro. O quinto, school. School significa escola. O sexto, movies. Movies, ok? Significa cinema. O sétimo, church. Church significa igreja. E o oitavo, store. Store significa loja. Mas aí 8 substantivos, né? Só recapitulando, ó. Friend, manager, teacher, bug, school, movies, church, store. Ok? E agora nós vamos estudar mais 4 verbos. Na lição 1 nós aprendemos 4 verbos, na lição 2 nós aprendemos mais 4 verbos. E na lição 3 a gente vai estudar mais 4 verbos. Verbo é o que, pessoal? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ok? Se ligam bem na definição aí. Indicação, estado ou fenômeno da natureza. Esses verbos aqui indicam, são verbos praticamente de ação, né? To sleep significa dormir. To sleep. To like, gostar, né? A gente vê isso aí muito no Facebook, né? Dá um like aí, dá um gostar. O verbo to go é o verbo ir. E o verbo to study é o verbo estudar. Só lembrando, né, pessoal, que quando eles têm o to aqui na frente, indica que o verbo está no infinitivo, né? Que a gente aprendeu na lição 1. A partícula to indica que o verbo está no infinitivo, ou seja, vai terminar com o IR, vai terminar com ER, vai terminar com AR, ok? Qualificadores. Pessoal, qualificadores são outras classes gramaticais que não sejam nem pronomes, nem verbos, nem substantivos. Porque para se comunicar, basicamente, a gente usa essas três classes gramaticais, né? Pronome, que é a pessoa com quem a gente fala. O verbo é a ação, que a gente fala da ação. E o substantivo é a coisa que a gente fala, né? O resto é só para complementar ou para dar detalhes, enfim. Vamos aí. Qualifiers. Qualifiers aqui eu vou colocar como são outras classes gramaticais, como por exemplo conjunção,
preposição, artigo, ok? E etc. Tudo junto aqui. Vamos aqui continuar. O primeiro é um O e um R. O, né? O significa ou. O segundo, only. Only significa apenas ou somente. O to, pessoal. To significa para, né? Destino. Eu vou para Teresina, eu vou para São Luís. Eu estou indicando destino. O at é uma preposição que significa em. Aí se eu juntar, aí tem, eu vou pular aqui porque a principal é isso aqui, ó, o artigo definido the, que significa o, a, os e as, né? Então eu tenho aqui o at, perceba aqui que tem uma mistura aqui, ó, o to, o at e o the. Se eu pegar o to e juntar com o the, fica to the. Essa expressão aqui, essas duas palavras aqui, ó, a preposição to, que esse to aqui já indica para, diferentemente desse to aqui do verbo, né, que já indica que o verbo está no infinitivo, ok? Um detalhe aqui, quando o to está antes do verbo, quer dizer que o verbo está no infinitivo. Mas quando o to vem antes de uma preposição ou antes de algum substantivo, ele indica para, ok? Então, to the significa a ou ao, né? Que é a mesma coisa de para a ou para o. Um exemplo, por exemplo, aqui. Aqui, I go to the city, né? Eu vou para a cidade, né? Ou eu vou à cidade. Entendido? Vamos aqui continuar. Se eu pegar o at, que significa em, e juntar com o the, o artigo definido, então fica na ou no, né? Que é a junção de em a mais em u. Então é uma contração aí. Esses dois aqui são muito utilizados, pessoal. To the e at the. A gente vai ver muito isso aí. Posso colocar uma frase aqui, ó. O verbo to be aqui, né? Eu estou na escola, né? Então veja aqui o at the. Só um minuto. Então tem aqui, ó, o at the e o to the. Muito utilizado, ok? O no, N-O-R, significa nem. O the significa, é a palavra mais utilizada em inglês, pessoal. Essa aqui, ó. O the significa o, a, os, ou a, são os artigos definidos. E o for significa para também. Professor, qual a diferença do to, que é para, né, o 3, e o 9? É porque um indica destino e o outro indica o que não é destino. Por exemplo, uma frase aqui, deixa eu dar um exemplo para vocês. Ó. I go to São Luís. Né? Eu vou para São Luís. E aqui um exemplo com o for. I work for my father. Né? Eu trabalho para, né? Ó, a diferença aqui entre o to e o for. Deu para entender? Eu trabalho para meu pai. Aqui não é destino. Aqui é um favor, aqui é um trabalho, é uma coisa que não é destino. Uma coisa é dizer que eu vou para São Luís, outra coisa é dizer que eu trabalho para o meu pai. Entenderam aí a diferença entre o to e o for? Então, esses qualificadores aqui
principalmente da lição 2, vocês prestem bastante atenção, né, porque tem algumas coisas aqui, por exemplo, o to separado significa destino, o for não é destino, né, o to significa para e o for para. E principalmente esses dois aqui, ó, o to the e o at the, o 5 e o 6, que é a junção das preposições com os artigos definidos. Okay? Vamos passar aqui, expressões. With me. Pessoal, essa palavra aqui, ó, with me. With, a gente já estudou, né, que significa com. E me sou eu. With me significa comigo. A palavra sorry significa desculpa. A outra expressão utilizada, more or less. More or less. More or less significa mais ou menos. Outra expressão muito utilizada, my name is. Significa meu nome é. My name is João Paulo. Né? Meu nome é João Paulo. E aí tem outra expressão aqui, by myself, que significa sozinho, e by yourself, que significa sozinho. A diferença é que myself e yourself, as duas significam sozinho, mas uma quer dizer que é eu e a outra é você. A gente vai estudar isso aí nos exemplos. Ok? Pessoal, preste bastante atenção aqui na gramática. Gramática se resumir o que significa gramática, significa as regras da língua, né? Na lição 1 a gente aprendeu a afirmar, na lição 2 a gente aprendeu a negar, na lição 3 a gente vai aprender a perguntar. Ok? Para perguntar em inglês, mais uma vez usamos o verbo auxiliar do ou das. E posicionamos ele na frente do pronome. Ou seja, tem o pronome. E antes do pronome, a gente coloca o do ou das. Professor, mas, por exemplo, nessa frase, do you want? Você quer? O que vai indicar em inglês que é uma pergunta? É quando tem o verbo auxiliar, tá ok? Antes do pronome. Pessoal, vocês podem estar estranhando aqui esse verbo auxiliar, o do ou das, principalmente para quem já estudou o verbo to be, porque o verbo to be não usa verbo auxiliar. É um dos únicos verbos que não usa verbo auxiliar. Mas todos os outros verbos, né, e existe cerca de 11 mil verbos em inglês, apenas um não usa o verbo auxiliar. O resto, quando é para fazer... Esse verbo auxiliar é o quê? Para frases negativas e para frases interrogativas. Em frases afirmativas, eu não vou utilizar o verbo auxiliar. Ok? Se eu quero fazer uma frase assim, ó, você quer... Afirmativa, né? Eu só vou colocar assim, ó, você quer. Você quer café. Se eu for negar, eu vou usar o verbo auxiliar, né? You do, mais o not, que é a negação. Você não quer café. E se eu for fazer uma pergunta, eu vou começar com o verbo auxiliar e vou... Ó, as três aqui, afirmação. Aqui temos uma frase afirmativa. Você quer café. Aqui tem uma frase negativa, né? Você não quer café. Só lembrando que a gente pode colocar isso aqui separado assim, ou a gente pode colocar junto. Tá ok? Junto ficaria don't, né? Você não quer café. E temos também uma frase interrogativa, né? Uma pergunta. A gente começa com o verbo auxiliar e termina com um ponto de interrogação. Do you want coffee? Então a primeira, you want coffee, é uma afirmação. A segunda é uma negação e a terceira é uma interrogação. Ok? Nós estamos
nós estamos estudando aqui nessa lição frases interrogativas. Todas elas vão começar com o verbo auxiliar. Perceba aqui, ó, ju, das. Então perceba que no presente são dois verbos auxiliares. Professor, mas por que que tem aqui tem o ju no começo e aqui tem o das? Porque para a terceira pessoa, para esses três aqui, tá ok? Eu vou usar o das. Deixa eu colocar aqui para vocês só para... Professor, qual por que que tem ju e tem da? Por que que são dois verbos auxiliares? Por que que na lição 1 e 2, na lição 2 principalmente, quando a gente foi aprender a negar, a gente não usou o das? Porque a gente estava trabalhando apenas com o verbo, apenas com pronomes de primeira e segunda pessoa. Então fica mais ou menos assim, ó. Para esses dois aqui fica o ju, né? E para esses três aqui, ó, que é na realidade, para a primeira e segunda pessoa do singular fica o ju, e para a terceira pessoa do singular fica o das. Tá ok, pessoal? Isso aqui, preste bastante atenção. Quando eu vou fazer uma pergunta ou for negar, se for eu ou for você, eu vou usar o ju. Se for ele ou ela ou it, eu vou usar o das. Tanto para negar como para interrogar. Entenderam? Como vocês podem ver aqui, ó. Como aqui é o you, então vai ser o ju aqui, ó. Na segunda frase, né? Você estuda, né? Se o pronome aqui é o you, ó, segunda pessoa do singular. Então, eu vou usar o ju. A terceira pergunta, ó, do you like fish? Você gosta de peixe? Como é segunda pessoa aqui, o you, eu vou usar o ju. Agora percebam as últimas duas frases aqui, ó. Né? Eu estou usando pronomes de terceira pessoa do singular, ele ou ela. Então não vai ser o ju, né? Porque eu estou usando ele, ela. E com o it também se fosse. Vai ser quem? O das. Para fazer pergunta e para negar. Então, a pergunta é: does he work? Ou seja, ele trabalha. E a última: does she need my car? Né? Ela precisa do meu carro. Só lembrando que, pessoal, esses pronomes aqui, ó, pronomes, os verbos auxiliares, tá ok? Eles não têm tradução, não se traduz. É só para indicar que é uma pergunta ou que é uma frase negativa, ok? Não tem tradução. É a mesma coisa de dizer assim, ó, você quer, né? Mas eu tenho que colocar o verbo auxiliar antes aqui. Na segunda, ó, você estuda, mas eu tenho que colocar o verbo auxiliar para dizer que é uma pergunta. Na terceira, você gosta de peixe, eu tenho que colocar o verbo auxiliar. Na quarta, ó, ele trabalha, eu tenho que colocar o verbo auxiliar antes. O verbo auxiliar, repetindo, não se traduz. Ele só é colocado aí para indicar que é uma pergunta ou quando é uma frase negativa também, seguida do not. Tá ok? Vamos continuar. Plural. Pessoal, o inglês é basicamente igual ao português, né? A gente acrescenta um S no final para indicar que está no plural. No caso aqui, os exemplos, the boy, né? O menino, the boys, os meninos. My friend, meu amigo, my friends, meus amigos, né? Ou minhas amigas, dependendo aí do contexto. Então, pessoal, lição 3, ok, está concluída. Aí tem aqui as questões para responder, né? Então, nessas questões aqui, você vai precisar da lição 1 e da lição 2, que eu vou deixar aí anexado, tá ok? Para vocês que não se lembram mais da lição 1, lição 2, vocês podem
pegar essas lições que eu vou colocar aqui no grupo, juntamente com a videoaula, e procurar aí as palavras. Se não, vocês podem ser mais práticos e ir no Google Tradutor, né, para responder essas, se vocês não quiserem bater muita cabeça, né, para responder essas questões. Percebam que essas questões aqui já estão ficando um pouco mais difíceis, né, porque nós estamos aumentando o nosso vocabulário. A lição 4 vai ser todas as lições anteriores mais a lição 4. Então, uma lição depende das outras anteriores. Tá ok? Vou responder aqui três para vocês aqui, ó. Essa aqui, I like to drink wine with my friends. I significa eu, né? Like é gostar, então eu gosto. Percebam aqui, né, que esse verbo aqui está no infinitivo, ó, to drink, porque tem um to antes. Então, eu gosto, né? Beber, mas eu não vou colocar eu gosto beber. Você tem que colocar o de, né? Eu gosto de beber. Aí tem a palavra aqui, ó, wine, significa vinho. Ok? With, aqui essa palavra with, significa com. Te aprendendo a primeira lição. My, significa meu, minhas, meus ou minhas. Aqui como a palavra friend está no plural, amigos, então eu vou colocar meus. Meus amigos, ou minhas amigas, né? Dependendo do contexto. Então a primeira questão fica assim, né? Eu gosto de beber vinho com meus amigos. É uma frase afirmativa. Tudo bem? Vou responder aqui uma frase, uma sentença interrogativa, né? Quando é uma pergunta, primeiro vai começar com o verbo auxiliar. Só que esse verbo auxiliar aqui não tem tradução. Ele serve apenas para indicar que é uma pergunta ou que é uma frase negativa, né? Quando vem acompanhado do not. Ok? Então vamos traduzi-lo aqui para ficar mais claro um pouco aí para vocês. Então, Ju não tem tradução, né? Eu vou conversar com você. Então, você gosta. De novo aqui, ó, to drink. Perceba que tem o to antes. Então, está no infinitivo. De beber vinho. Ok? Você gosta de beber vinho? De novo, lembrando, esse verbo auxiliar, pessoal, não se traduz. É só para indicar que é uma pergunta. Vamos procurar outra aqui. Aqui outra pergunta com verbo auxiliar, né? Não se traduz, quer dizer que é uma pergunta ela. Outra pergunta, né? Começou com o verbo auxiliar. Aqui é uma frase negativa, né? O verbo auxiliar mais o not. Fica don't. Então perceba que o verbo auxiliar é usado em frases interrogativas e frases negativas. Começou com o verbo auxiliar, então quer dizer que é uma pergunta. Ó. Aqui de novo. Eu só expliquei que está errado, né? Eu esqueci o apóstrofo. Eu esqueci essa partículazinha bem aqui, ó. Na realidade, quando se junta, fica don't, mas tem esse símbolo aqui, apóstrofo. I don't need to speak German. I only speak English. Ok, pessoal? Tem 12 questões para responder aí. Eu vou responder aqui uma... Eu vou responder aqui outra aqui. Pessoal, se tiverem dificuldade, vocês podem usar o Google Tradutor. Fica mais fácil ainda, se vocês não quiserem ter o trabalho, né, de procurar todas essas palavras. E vocês estudaram ou talvez tenham esquecido. Ok? Então a quinta pergunta eu vou responder aqui para vocês. O ju, a gente sabe que o ju é um verbo auxiliar, não se traduz. Então quer dizer que é uma pergunta, né? Começou com verbo auxiliar, é uma pergunta. A segunda palavra é you, então você.
quer, né? Want é quer. Você quer, olha aí, to go, pessoal. To go, o verbo ir. Você quer ir. Agora aqui o to, ó, é a preposição para, porque não tem verbo na frente. E o to the, né? Aquela que eu falei que é bastante utilizada, né? To go aqui está no infinitivo. E to the significa para a, para o, para as, para os. Ok? Então você quer ir para a loja in the evening. Se você olhar lá essa expressão aqui in the evening, significa à noite. Você quer ir para a loja à noite? Uma pergunta, né? E a resposta está aqui, ó. I work at the store. I é eu, work é trabalhar, né? Então eu trabalho. Está aqui de novo. O at the. Então fica assim, eu trabalho na loja. Você quer ir para a loja à noite? Eu trabalho na loja. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido essas palavras aí, essas frases. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp. Eu vou tentar esclarecer mais para vocês. Tenham um bom dia e até mais.